Olá, tudo bem? Estamos começando o nosso programa aqui ao vivo. Bom demais ter você na companhia. Fique muito à vontade para participar com a gente. Sempre que quiser, a qualquer momento, mandando e-mail, tweetando para a gente. Vamos divulgando para você os nossos meios de contato, porque é sempre muito bom ter você aí do outro lado, fazendo o programa aqui com a gente. Na semana passada, nós falamos sobre um tema difícil de lidar com ele. Luto. Trouxemos três mães, e na verdade éramos 4 mães, falando da perda de filhos em tempos diferentes da vida e como é difícil lidar com o luto, com a perda de alguém que nós amamos tanto. A repercussão do programa foi importante, foi interessante, respostas imediatas, emoção, sentimentos, desabafo. E hoje eu estava, inclusive, verificando algumas colocações feitas e postadas no blog do programa e pessoas contando das suas próprias histórias, experiências, dores, angústias. E achei bem plausível, já após o programa da semana passada, em conversa com a Thaís, a psicóloga que esteve com a gente naquela semana e volta aqui comigo hoje, dizendo, nós sentindo a necessidade de darmos continuidade ao tema, mas abrindo um pouco mais o leque. Falávamos sobre luto, sobre perda, sobre o sentimento de inadequação diante da vida quando alguém nosso se vai, mas também outros tipos de perdas. Por exemplo, aceitação. Como aceitar as coisas ruins que acontecem em nossa vida? Como aceitar que o seu marido foi embora? Como aceitar que a sua mulher disse que não te ama mais? Como aceitar que os seus filhos já não estão com você? Como aceitar que o médico te deu um diagnóstico fatídico, assim, que de última hora você não sabe como lidar com aquilo? Ele foi ao ponto e disse, você tem, por exemplo, câncer? Não sei. Eu não sei quais os diagnósticos que se apresentam para você, quais suas lutas, mas é necessário reaprendermos a viver. Então vamos continuar esse tema, como aceitar as coisas ruins que nos acontecem na vida. Para falar sobre isso, eu trago aqui hoje, mais uma vez, a participação de Manassés Queiroz, conselheiro bíblico aqui da Novo Tempo, de volta hoje comigo. Bem-vindo. Ainda a volta da Thaís Souza, psicóloga, bem-vinda. Obrigada, é bom estar aqui de novo para a gente conversar um pouquinho mais. E alguém de quem eu já estava também com saudade, Maria de Lourdes, bem-vinda. Obrigada, olá todo mundo, um prazer imenso estar voltando aqui. Muito bom. Então tá, eu sei que existem alguns passos que, inclusive, Thaís, na semana passada, você começou a descrever com a gente quando alguma coisa ruim nos acontece, ou morte, ou doença, coisas ruins acontecem, nós somos levados a viver alguns momentos específicos e foram dados a estes momentos alguns nomes. Vou pedir que vocês então dividam com a gente novamente quais são esses passos. Thaís, vamos lá então, já que você na semana passada começou a levantar essa questão. Lembrando que a gente realmente passa por etapas, vamos dizer assim, né, diante de alguma perda, mas essas etapas não são etapas assim fixas, né? Primeiro eu vou sentir isso, depois eu vou sentir aquilo, não. Primeiro porque as pessoas reagem de forma diferente, né? Então cada pessoa vai reagir de uma forma diante de uma perda. Uma pode começar pela negação, a outra pode começar pela tristeza, pela raiva, enfim. Mas as etapas, esses sentimentos, eles vêm e eles fazem parte, então, desse processo de luto, seja qual luto for, né? De qual perda for. Então, a gente fala sobre uma primeira etapa, que é, primeira entre aspas, né? Que é a de negação, né? Que é quando a pessoa recebe a notícia dessa perda e ela então tem uma reação normalmente de choque, né? O choque é a negação, você fala, não, isso não está acontecendo, principalmente quando é algo muito inesperado, né? Quando é, por exemplo, a morte de alguém que já estava há muito tempo doente, né? Pode haver uma negação, mas a negação tende a ser maior quando o evento é inesperado, né? Então essa é uma das fases, quando a gente pensa, não, isso não está acontecendo. E a gente precisa, às vezes, passar um tempo. Isso é até um mecanismo de defesa nosso, né? A negação, porque se eu fosse enfrentar aquela situação ali de cara, eu não ia aguentar. Talvez eu não fosse aguentar de tanto sofrimento. Então seria uma maneira de ganhar tempo? Mesmo que, claro, isso não é um processo consciente, imagino, mas seria uma forma de ganhar tempo psíquico? Concorda? Sim, é um tempo exatamente. psíquico que a pessoa precisa dele
para que esse choque não a derrube de uma vez, entendeu? Então ela nega para processar psiquicamente. Entendi. Aí a gente já volta então, ao longo do programa a gente vai descrevendo um pouco mais desse processo todo, até que a gente assimile, e a gente deu o tema do programa de hoje, a aceitação. Em que momento a gente chega a aceitar e o que ele faz em nós? Ô Manassés Queiroz, você, o homem da Bíblia, diz aqui pra gente, até evocando o título de um livro que foi publicado e mundialmente repercutiu há um tempo atrás, quando o autor dizia: quando coisas ruins acontecem a pessoas boas. Por quê? Porque essa é uma grande questão. Eu posso me lembrar de uma promessa do Senhor Deus. Romanos 8, 28, que diz o seguinte: embora coisas ruins aconteçam, isso se transforma em algo positivo, em algo útil, em algo que colabore para a salvação, o crescimento e edificação da pessoa, para aqueles que amam a Deus, não é? Nós temos muitos porquês na vida, porque a gente não entende quase nada. Uma coisinha ou outra que a gente consegue compreender. Muita coisa não está revelado. Tem um texto na Bíblia, São João 3,16, que diz assim: porque Deus amou. Ele amou o mundo de tal maneira que deu. Então, essa primeira expressão aí, porque Deus amou, muitas vezes é a única resposta de Deus que nós temos para o momento da crise. Porque Deus amou. Não existe outra resposta. Deus é soberano, Ele decidiu, Ele permitiu, Ele atuou, Ele realizou coisas que fogem ao nosso conhecimento, mas está sob controle da onisciência dEle. Então, muitas vezes nós temos que parar e nos conformar com essa informação, porque Deus me amou e um dia eu vou compreender, se me for revelado aqui na terra. Se não, quando estivermos com Ele pessoalmente, Ele fará questão de revelar todos os detalhes e nós ficaremos maravilhados em podermos contemplar o quanto Ele nos amou. Gente, a palavra de Deus, ela se renova mesmo, né? É o único porquê revelado, é porque Deus nos amou? Porque Deus nos amou. Ah, por que aconteceu Amém. isso? Por que aconteceu aquilo? Calme, reflita. Deus te ama. Ele está no comando. Ele é soberano. Se você ama a Deus, então todas as coisas contribuirão para o seu bem. É aquela frase que eu comentei, acho que no programa passado, de uma mãe. Eu comentei que eu tinha visto um programa também de uma mãe que tinha perdido um filho, né? E a mãe perguntaram para ela: como é que você manteve sua fé depois dessa perda, uma perda tão dura de um filho? E aí ela falou: eu aprendi que a minha fé deve se basear no caráter de Deus e não na resposta às orações. Perfeito. E é justamente isso, né? O caráter de Deus é bom, é amor, Ele é amor. Então logo a gente deve se fixar nisso e não na resposta, porque a resposta a gente não necessariamente vai entender. Perfeito. E nem vai tê-la no momento da perda, né? Aí vamos continuando aqui, então, na descrição das chamadas etapas, e você já disse que não necessariamente na mesma ordem, nem para todas as pessoas, todas as etapas na mesma intensidade. Eu sei que existe uma etapa que provoca raiva, não é? Existe essa etapa? Descreve esse momento, então, em face de um acontecimento ruim. Por que desperta raiva? Quando? O que ela significa? Lourdes. A raiva é aquela sensação de perda de algo que você não consegue de volta. Entendeu? É alguma coisa que você tinha um certo domínio, um certo controle daquilo, e de um determinado momento você não consegue mais ter aquele controle. Você tinha alguém entrando para dentro da sua casa todos os dias na mesma hora e depois não o tem mais. Então você vai criando uma raiva dentro de você de não ter o domínio daquela situação. Entendeu? Essa raiva ela pode ser intensa, ela pode levar anos e ela pode ser passageira. E ela pode ser deslocada para culpar alguém? Pode. Muitas pessoas, né, desviam até para Deus essa culpa. O luto é uma coisa normal.
na verdade. Nós não somos máquinas. Temos sentimentos, emoções. Mas o luto, ele tem um período. Ele tem um papel a ser cumprido na vida da pessoa. É um período de superação. Mas quando a negação, ela persiste, o luto, ele atravessa. E quando ele vai além do que deveria, passa a ser um problema. A gente encontra aqui em 2 Samuel 19, uma experiência que Davi viveu. Joabe matou o seu filho, Absalão, ali no contexto da guerra. O filho estava lutando contra ele. Era um esquema bem estranho, assim. Mas o fato é que Absalão morreu. E a gente encontra aqui no versículo 4, do capítulo 19, Davi dizendo assim: meu filho Absalão, Absalão, meu filho, meu filho, meu filho, meu filho. E o povo ficou recuado. Só que o luto dele atravessou bem mais do que deveria. Todo mundo começou a ficar envergonhado, o reino começou a fragilizar. Joabe, então, visitou Davi e disse o seguinte: você está envergonhando aquelas pessoas que merecem a sua confiança. Versículo 6, ele disse assim: porque hoje dás a entender que nada valem para contigo os príncipes e os seus servos. Sabe aquela mãe que perde um filho, mas tem outro? E tem um marido também? E agora ela chora, 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 não me conformo, não me conformo, não me conformo. Não aceito, não aceito, não aceito. Os dias se passam e extrapola, né, até 1 ano, 2 anos, e 3 anos, 4 anos, e aquela mesma lenga-lenga. O que chega para o outro filho? A coisa mais importante da vida da minha mãe era aquele filho que se foi. Eu não valho nada, não tenho nenhuma importância. O que se passa na cabeça do marido? Não, tudo bem. É terrível para uma mãe perder um filho, normal. Para mim também foi terrível, mas isso está indo longe demais. Então, ela perde o marido, perde o filho, perde tudo. Então tem um momento que a gente precisa parar e centrar, assim como Joabe fez com Davi, chegou, chamou a atenção dele, o posicionou na realidade, ele parou e refletiu e disse: não, realmente eu estou errado, vou mudar de posição. E no verso 7, a expressão: levantou-se e foi. E aí ele agiu, mudou a página, agora uma nova vida. Interessante da palavra é a realidade, né? É você entrar novamente em contato com a realidade. Mas esse entrar em contato com a realidade, que realidade? A realidade nua e crua como ela é, dura e difícil como ela é, e encará-la? Porque quando a gente estava aqui falando da raiva, ou antes da negação, isso é um sair da realidade enquanto se reajusta psiquicamente e tem condição de enfrentar. Mas é necessário, então, esse encontro de volta com a realidade. Eu não posso ficar fugindo dela. Isso que começa a ser a grande resposta para reagir diante da vida. Ele teve contato com a realidade. Nesse período de processo, né, do luto, a gente vai ter altos e baixos de fuga da realidade e volta para a realidade. Então, a negação é uma fuga da realidade. A raiva, a pessoa está lidando com aquela realidade nua e crua, como você falou. O que acontece com algumas pessoas é que elas prolongam esse período de raiva, né, e vira uma lamúria a vida, né, diante de alguma perda. Então, deixa eu aproveitar esse caso aqui, e bem em conexão com o que o Manassés trouxe à tona agora. Minha mãe teve uma perda que foi a morte da minha irmã, isso há 17 anos. Mas parece que foi ontem. Ela perdeu a vontade de viver, é uma pessoa triste, chega a ser amarga. Às vezes não gosto nem de estar junto dela, parece que me contamina, não sei. Sou eu quem cuido dela, minha família já se afastou, eu a amo mais que tudo. Meus filhos até reclamam que às vezes fico mais com ela, com a minha mãe, do que com a minha própria família, meus filhos, meu marido. Quase não saio para não deixá-la só. Quero muito ajudá-la, espero que vocês me ajudem. Quer dizer, uma morte de uma das filhas, de um dos filhos, há 17 anos. Essa mãe tornou-se amarga. Obviamente que ela não dá aqui mais detalhes para vocês construírem algo mais. Não se sabe se ela já era uma pessoa com tendência à amargura. Enfim, veio essa frustração e a tornou assim mais dura, mais
mais difícil, não sei. Mas é uma pessoa de difícil convivência após a morte daquela filha. Me parece alguma coisa próximo do que o Manassés trouxe ali à tona. Ela meio que esqueceu e tudo mais se resume àquela menina que morreu. Traz todo um sintoma para o resto da vida, né? E sabe qual é a questão? Desculpe você falar. A questão é a seguinte, a solução é fazer um voto ao Senhor Deus. Eu me lembro aqui de Ana, também, 1 Samuel 1, verso 11, fala aqui que Ana fez um voto ao Senhor. Uma senhora, uma mulher, em profundo sofrimento, tinha um sonho, mas quando ela pediu para Deus realizar esse sonho na vida dela, antes de receber essa dádiva do Senhor, ela já fez uma entrega. Ela já fez uma entrega. Ela está fazendo um voto de entrega de algo que ela nem recebeu ainda, de forma concreta, mas já estava recebendo pela fé. Ela entregou o filho. Então, o filho nasceu, Deus deu o filho para ela, e quando o menino já começou, né, a andar, ali com 12 anos de idade, mais ou menos, ela foi e entregou o filho ali para o sacerdote Eli, para que fosse cuidado e criado ali nos serviços da igreja, ok? Então, o problema dessa senhora é que ela não entregou ao Senhor Deus este filho. Ela está na negação. É meu, Deus me tirou, Ele não deveria ter me tirado, eu não aceito, eu não aceito, eu não aceito. Então, uma pessoa concorrendo com a sabedoria de Deus. A gente vê aqui no Isaías 45, olha só que texto tremendo, anota aí por gentileza, na sua Bíblia, Isaías 45, verso 9, ai daquele que contende com o seu Criador, e não passa de um caco de barro entre outros cacos. Acaso dirá o barro ao que lhe dá forma, que fazes? Ou a tua obra não tem alça? Então, nós precisamos colocar a Deus em prioridade. Ele em primeiro lugar. Senhor Deus, o Senhor decide. E as suas decisões são sábias. Podem ser muito dolorosas para mim. Podem me arrancar assim pedaços do meu coração. Mas eu sei que o Senhor, assim como Jó disse, né? Eu sei que o meu Redentor vive, em Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim ele se levantará em meu favor. Faça um voto a Deus. Entregue ao Senhor Deus e Deus vai te recompensar. Lourdes. Há uma questão interessante aí que é você parar no tempo, né? Essa senhora está parada há 17 anos atrás. E parando a vida de outros. E parando a vida de outros. E aí ela não tem a noção da realidade. Ela não quer enfrentar a realidade, talvez por comodismo, sabe? Talvez por não querer mais viver mesmo. Talvez por ter perdido o encanto pela vida. E aí ela resolve parar naquele momento de sofrimento, porque não interessa mais para ela viver. Mas a questão é que ela traz sofrimento para todos ao seu redor. Então, ela deveria realmente entregar para quem é o real e verdadeiro doador da vida. Pode só mais uma dica? Vai lá. A dica é a seguinte. A primeira dica é fazer um voto ao Senhor de entrega. Ah, mas eu não consigo. Eu não consigo. É o meu limite. Eu não consigo. Ok. Então, mais uma dica. Essa vai funcionar. Essa é poderosa. Clame ao Senhor Deus. Fale com Ele sobre a impossibilidade. E clame ao Senhor Deus por uma coisa extraordinária. Sabe o que é? A chuva serôdia. É um termo bíblico. A gente encontra em várias citações, Joel 2, 28, por exemplo, que é um derramamento do Espírito Santo mais intenso, mais forte. Então, seja específico na oração. Senhor, derrame sobre mim a chuva serôdia para que eu me liberte e o fruto do Espírito nasça em meu coração, que é o amor. E o amor vai transformar primeiro, o meu relacionamento com Deus, depois o meu relacionamento com toda a situação e o meu próximo.
clame pela chuva serúdia. É bíblico, é importante e funciona. E me faz lembrar o caso de uma das mães que estiveram aqui com a gente semana passada. Uma delas contou que no dia em que ela amanheceu, se você perdeu, acesse o nosso blog, está lá, o programa da semana passada, é a primeira parte do que estamos fazendo aqui hoje, já é a segunda parte, e quando ela disse que amanheceu e o seu corpo doía, um peso grande sobre ela, e então ela clamou a Deus por misericórdia. Ela abriu a janela do quarto, viu um dia bonito, mas ela estava em pedaços. E ela disse que sentiu o corpo dela dolorido, fisicamente ela sentindo a dor de ter perdido aquele filho, mas ela disse que sentiu, depois do clamor a Deus, que o Senhor a visitou e retirou dela aquela agonia. E ela testemunhando aqui de um jeito tão lindo como as demais mães, também testemunhando da visitação de Deus naquele momento de angústia. Estávamos falando ainda sobre a questão da raiva anteriormente, e eu queria linkar isso com a culpa. A raiva vai me levar a culpar alguém, ou Deus, ou enfim, alguém deve ter culpa por isso, para que eu possa pelo menos justificar, ou ele mesmo, para que eu possa justificar de alguma maneira, racionalizar de alguma maneira, é necessário. Diria assim, tem um caso aqui de uma moça, ela disse que recebeu a notícia de que o pai estava doente, mas eles precisavam de um dinheiro, e ela tinha o dinheiro para ajudá-lo e o fez, e mandou o dinheiro. Todos os outros irmãos não tinham o dinheiro para aquele exame, mas eles foram pessoalmente ficar com o pai, e era dia dos pais. Ela não pôde ir, mas no dia seguinte o pai morreu. Até hoje ela sente muito por não ter ido e visto o seu pai e abraçado enquanto ele em vida. E existe um sentimento de culpa. Qual é o lugar da culpa? O que se faz com esse sentimento de culpa, Lourdes? Ele é real, ele é fictício, ele é mais uma forma de fugir da realidade? Qual é o papel dele? São os porquês da nossa vida, né? Mas ela precisa pensar que ela fez o melhor. O que ele precisava, ela atendeu. Ao estar, por exemplo, se ela pega esse dinheiro e não envia para os exames, mas pega esse dinheiro e vai até lá, ela não poderia salvá-lo, ela não poderia resgatá-lo. Então, quando ela manda o dinheiro por impossibilidade, ela precisa pensar que ela fez o melhor pelo pai. Então, e não trazer a culpa de não estar lá. Porque o fato, minha amiga, de você estar lá, você não devolveria a vida, não administraria a vida do seu pai. Entendeu? Então, não há culpa nesse sentido. Entendeu? Você não pode ter o controle da vida. Não tem como nós, seres humanos, controlarmos. Se eu estiver ali gritando por ele, fazendo alguma coisa, vai alterar? Não, não vai. A vida tem o seu ciclo natural, como Deus determina. Então, ela não pode conviver com essa culpa, uma vez que ela fez o melhor pelo seu pai. É muito simplista dizer, diante de um fato como este, que envolve a dor, a perda do pai, é muito simplista dizer assim, você precisa aceitar. Foi assim, foi como deu, você fez o que pôde. Foi assim que as coisas aconteceram. Eu não sei se a palavra precisa, eu colocaria a palavra necessita aceitar. Entendeu? Porque não há volta. Né? Então, você necessita aceitar, eu fiz o melhor pelo meu pai. Naquele momento foi o que eu pude fazer. Naquele momento. E lembrar também dos sentimentos que ela tinha, que ela tinha pelo pai, naquele momento em que ela mobilizou a família inteira, quem que vai ajudar, eu posso ajudar com tanto, e você e tal. Então ela, como a Maria de Lourdes falou, ela fez o que ela podia. Né? E quais eram os sentimentos dela naquele momento? Era de amor pelo pai, era de cuidado, né? Então, atenção, e isso ela tem que lembrar, ela tem que se lembrar. Porque a tendência é que a gente se lembre do ruim, né? Do que a gente fez de ruim, daquilo que não serviu, do que não fez. E aí vem a culpa. Então, é importante ela lembrar também do que ela fez, né? Do que ela mobilizou. E se valorizar por isso. Num outro momento, nós vamos falar
sobre a barganha. No processo da perda, a negação, a raiva, a culpa, a barganha. O que quer dizer o momento em que eu quero barganhar? É com Deus? É com a vida? É comigo mesma? Com quem é? Que momento é esse? A barganha é uma tentativa de resgatar aquilo que está se perdendo, né? Ou que já se perdeu. Então, eu posso barganhar com Deus, posso barganhar com, por exemplo, a pessoa que perdeu um casamento, né, ou um namoro. Ou recebeu o diagnóstico de que tem câncer. Está doente. Sim. Acabou. Então, ela negou, às vezes, né, ela começou negando, aí teve a raiva, e de repente ela entra num estado, vamos dizer assim, de barganha, que seria o quê? Seria, por exemplo, ela falar, não, eu vou conseguir de volta o meu casamento. Eu vou conseguir. E aí, ou então para a pessoa doente, né? Não, eu vou fazer todo o meu tratamento, eu vou subir as escadas da igreja, ela começa a criar uma série de estratégias para ter a esperança de que vai dar certo daquele jeito. Então, é uma tentativa de resgatar realmente aquilo que está sendo perdido. Mas isso não se mistura com o sentimento de fé? De esperança, né? De esperança? Não se mistura? A barganha é exatamente isso, né? O resgate da esperança. Quem sabe por esse caminho eu consigo? Vou tentar. Eu vou tentar, né? Então ela cria um caminho de esperança e de fazer uma troca. Né? E gente, como o psiquê da gente se reorganiza por si próprio, né? Entre aspas, assim. E muitas vezes instantaneamente. Incrível. É a coisa mais fantástica que tem. Incrível. É aonde mora o Espírito Santo. E aí é aquilo que a gente estava falando dos altos e baixos, né? Sair um pouquinho sair da realidade, não como um psicótico, mas, né, a gente se proteger do sofrimento real, a voltar. Então, a barganha também é um momento que a gente foge um pouquinho da dor, né? Vai pensar no que é possível fazer, no que vai dar certo. E ao invés de enfrentar a realidade que está ali, você está vendo. Então, é um desses momentos de... Acho que a gente ainda precisa falar sobre o momento da depressão, né? Que aí vai se aproximando da aceitação. Como é essa aceitação? Manassés já deu aqui umas boas dicas para a gente, vindas da palavra de Deus. Nós vamos no nosso rápido intervalo. Tem aqui uma senhora participando com a gente, Manassés, e ela disse que perdeu 2 filhos e um neto. E ela disse, será que eu perdi 2 filhos e um neto porque Deus me ama? Pergunta ao Manassés. Manassés, depois do intervalo, a gente pinça novamente esse assunto, porque ele é extremamente importante de verdade. Até já, rapidinho o nosso intervalo. Te espero. Voltamos aqui no Consultório de Família. Muito obrigada a você que está em sintonia aqui com a gente. Como é bom ter a sua companhia. Quero mandar um abraço para um pessoal muito querido com quem estive na semana passada, no penúltimo final de semana. Os pais de alunos do Instituto Adventista São Paulo, aqui na capital, onde estive fazendo uma palestra naquela primeira reunião entre pais e professores. Muito obrigada pelo carinho de vocês, gente muito querida que me pediu para mandar abraços, mandar beijos. Às vezes é tanta gente para a gente abraçar, mandar beijos, e os nomes acabam não vindo aqui comigo, mas muito, muito obrigada a você de todo o Brasil, de fora do Brasil, que entra em contato com a gente de todas as maneiras. Se quiser, manda e-mail pra gente, consultório@novotempo.com, consultório, aparece aí no vídeo também para você entrar em contato, contar sua história, dividir, partilhar. É tão boa essa partilha de experiências, é tão bom quando você confirma alguma coisa que foi dita aqui do outro lado ou desconfirma por alguma experiência sua, serve para nós também. Quero dizer que do outro lado do consultório de família, no e-mail, está a psicóloga Thaís Souza. Todo dia ela acompanha ali, a maioria das vezes, ela quem responde num trabalho feito pela escola bíblica aqui da Novo Tempo, e uma equipe toda, o Manassés, um trabalho com o Bíblia.com. Que mais, Manassés, que você anda aprontando na internet? Bíblia.com.br são cursos que a pessoa pode fazer online, gratuitos, maravilhosos. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar muito. Que bom. Gente, eu sei que você aí de casa, que nos acompanha, que tem o costume de toda segunda-feira ou nos horários de reprise do consultório, já se acostumou com a nossa chegada até você, a sua casa, acredita no que estamos fazendo, acredita que este trabalho é feito com carinho, com responsabilidade, para te fazer bem. Acredite em mais uma coisa que nós estamos te dizendo: estude a Bíblia.
Estude a Bíblia. É na palavra de Deus que nós encontramos respostas para a vida. E não necessariamente a resposta de acordo com os meus porquês humanos, mas muito mais além. São os porquês de Deus para a minha vida. Você acredita em mim? Então, peça um curso bíblico, estude a Bíblia, descubra as verdades da palavra de Deus que irão dar sentido à sua vida. Às vezes nós estamos tão presos à nossa realidade, sabe? É o meu casamento, é o meu filho, é o meu trabalho, as minhas coisas. Eu estou tão presa a essa realidade que provavelmente nós estamos sendo chamados a tirar os olhos um pouco, o foco dessa realidade assim tão presente e muitas vezes tão doente e focarmos no Senhor. Eu preciso me aprofundar mais no conhecimento da Bíblia, me aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus, da sua revelação, porque buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. No dia em que eu me apegar à palavra de Deus e eu buscar a Deus, buscar essa chuva maravilhosa do Espírito Santo, usando essa linguagem bíblica e verdadeira, quando eu for tomada da presença de Deus, a visitação dos anjos e o poder de Deus na minha vida, eu terei discernimento, clareza, e eu vou olhar para o meu casamento de outro jeito, para os meus filhos de outro jeito. A minha realidade talvez permaneça a mesma, mas o meu olhar aprendido de Deus, a olhar diferente, vai fazer todas as coisas também se mostrarem diferentes. Acredite. Então entra ali no site biblia.com.br, pede um curso bíblico, ou mesmo entra no blog do consultório de família, ali do lado tem um local para você colocar os seus dados, pede um curso bíblico sobre família, sobre as verdades reveladas da palavra de Deus. É com muito respeito e com muito amor no coração que eu digo isso para você. Talvez te falte conhecer mais de quem é Deus e o amor que Deus tem para dividir conosco. Tá certo? Confie em mim. Confie em nós. Olha só, estamos falando hoje sobre aceitar, como aceitar as coisas ruins. E como na semana passada falamos sobre luto, nós estamos arrastando um pouco mais esse programa, esse tema, mas não somente sobre luto. Por exemplo, como aceitar, como eu já disse anteriormente também, que o marido foi embora, que ficou doente, e aí nós estamos citando alguns passos. Vamos nos aproximando da tal aceitação. Como que eu aceito as coisas ruins? Mas antes, existe um aspecto que surge quando eu me deparo com situações ruins. Me bate uma tristeza profunda. E por falar em tristeza, o cristão pode sentir tristeza e chorar no luto, Manassés? Chorar, sentir, experimentar. Sim, são as emoções. Não é falta de fé. Os sentimentos, não. A dor, quando a gente lê a Bíblia, a gente vai ver quanto pranto, quanto choro. O apóstolo Paulo, em Hebreus, ele revela Jesus se angustiando, aprendeu a obedecer, se aperfeiçoou e venceu. Tristeza, o que dizer dela? Tristeza é aquele sentimento que ele já começa na negação, passa pela raiva, sabe? Ele passa pela barganha. O tempo todo você está triste. E talvez seja o sentimento que você mais carregue por anos, como essa nossa amiga, que está há 17 anos em tristeza por uma perda. Então, é o sentimento que perpassa e que precisa ser trabalhado. Ele é o que mais dura no luto ou em qualquer perda. Qualquer perda que seja, a tristeza é um sentimento que ele virá. Olha o caso dessa moça aqui, a Tiana. Ela diz: depois que meu irmão morreu, toda noite penso nele. O que faço? E tenho muitos pesadelos. Ela está triste com a perda desse irmão, ainda sonha, tem pesadelos. A base aí é a tristeza, o vazio que ele deixou. E eu não sei, a sua pergunta me faz lembrar alguma culpa, porque você pensava nele todos os dias, você tinha pesadelos com ele enquanto ele estava vivo. Por que depois da morte dele? O que aconteceu entre vocês? Como era a relação de vocês para você ter esse sentimento agora após a morte dele? Porque os pesadelos, né? Esse pensar, né, muito na pessoa que, no caso, faleceu, tem um aspecto
da naturalidade ali dos primeiros meses de perda, né? Que você vai se lembrar, vai chorar, enfim, vai expressar os sentimentos. Mas também, quando você falou em culpa, também me remete a essa questão de que, às vezes, as pessoas enlutadas têm uma sensação de que, se eu não pensar, e isso pode não ser consciente, mas se eu não pensar, se eu não ficar com saudade, se eu me distrair um pouquinho, fizer uma coisa boa, e então vão pensar que eu não gostava dele, que eu estou feliz com a perda, e um monte de coisas, né? E aí vem a culpa de novo. Então, se esses sentimentos, esses pensamentos, né, ficam por muito tempo, a pessoa também pode parar e se avaliar, né? Por que eu estou permitindo que eu seja feliz quando naturalmente me vem a felicidade, a alegria, ou não? Né? Ou eu estou com alguma culpa com relação a essa pessoa, com o que eu fiz para ela, o que eu não fiz. Então, ela pode fazer uma autoavaliação para ter algumas respostas do porquê que esse pensamento está tão prolongado. Agora, acho que ela não falou dos meses, aí, o tempo, né? Então, se ainda está também muito recente, é natural que ela tenha esses pensamentos. Ok. O que dizer mais, né? Vamos traçar agora o plano. Deixei uma pergunta para você no ar, Manassés. Sim. Uma amiga escreveu dizendo que perdeu 2 filhos, mas depois ela explicando melhor, não é que ela os perdeu por morte. Eles estão afastados. Eu acho que há um conflito em família, eles estão afastados, inclusive um deles não permite que o neto esteja próximo dela. E então ela diz assim, então Deus me permitiu perder 2 filhos e mais um neto, Manassés, como é que ela diz? Manassés, então isso aconteceu porque Deus me ama? Será que você tem razão? Vou ter que esperar o céu para saber? Olha só, em primeiro lugar, eu não tenho razão de nada. Ou eu me baseio no que está escrito e sigo a orientação do assim diz o Senhor, ou então eu não posso garantir absolutamente nada. O que eu sei é o que Deus promete, e nisso eu confio. Então eu vou citar de novo Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. De que grupo? De pessoas? Que todas as coisas cooperam para o bem? Que grupo de pessoas? Que ama a Deus. Ok? E foram eleitos segundo o seu propósito. Tá certo? Agora, o que é amar? Então a gente encontra aqui, em 1 João 4:8, que diz o seguinte: aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. A gente se confunde muito no conceito do amor. Muitas vezes a gente se mete num contexto muito egoísta, muito possessivo, e a gente diz que é amor. Não sei se é o caso dela, não conversamos, não tenho com profundidade o contexto em que ela está envolvida. Mas precisa pensar no que é o amor. Então, Coríntios 13, a gente vê que o amor é bem diferente, muitas vezes, do que a gente experimenta. O amor, ele doa. O amor, ele dá preferência para o outro. O amor não arde ciúmes. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente. O amor, ele serve, ele doa, sem esperar necessariamente o retorno. Leia 1 Coríntios 13, medite profundamente naquilo que é a essência, tá certo? Então, amar a Deus é um processo que a gente vai aprendendo a partir do momento que nós vamos nos relacionando com Deus. Eu acho que o maior exemplo de superação, de sofrimento, é o de Jó. E Jó perdeu os filhos. Quantas e quantas perdas que Jó sofreu. E Jó chegou a um ponto de dizer, isso aqui eu estou repetindo de novo, Jó 19, 25, ele diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Ele poderia estar questionando, mas que Deus é esse que me tira os filhos, me tira tudo que eu tenho
E como se não bastasse, tira a minha própria saúde. Que Deus é esse? E aí ele entra num diálogo com Deus. Olha, presta atenção. Opa, então o questionamento faz sentido. Questionamento, diálogo, faz sentido. Questionamentos, etc. Um relacionamento franco ali com Deus, honesto, jogando limpo com Deus. E ele vai ouvindo aquelas palavras curadoras, sábias de Deus. E aquele que não queria se conformar, encontra o conforto. E quando ele para pensar e refletir diante das revelações de Deus, ele consegue enxergar a realidade dele diante do Todo-Poderoso. Aí ele para afirmar aqui em Jó 42, verso 3, ele diz assim: me perdoe, Senhor, porque eu falei de coisas que eram maravilhosas demais, estavam além do meu entendimento. Escuta, Senhor, me ensina, fala e eu ouço. No verso 5, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora eu vejo com os meus olhos. Compreende? Então, o relacionamento íntimo com Deus, o se debruçar com toda honestidade e com o coração aberto na palavra de Deus, em oração, e conversar com Deus, e questionar, e falar com Ele, Deus então vai respondendo e nos redirecionando ao amor. Redirecionando, gostei dessa palavra. Então, todo esse processo que nós viemos descrevendo, a raiva, a culpa, o medo, a não aceitação, etc, etc, Deus me permite vivenciá-lo, experimentá-lo? É isso? Permite, nós temos a liberdade para isso. E necessidade também? E necessidade, porque nós não sabemos lidar com perdas. Nenhuma. Não sabemos perder uma caneta sequer. Entendeu? Nós não conseguimos. Nós lamentamos uma perda das mais simples possíveis, porque nós não fomos criados para perder. E à medida que nós estamos cada vez mais perdendo, isso gera um sofrimento muito grande. Né? Essa senhora, né, ela está falando de perdas. A primeira reação nossa ao ler, né, ao ouvir um e-mail desse, é ter compaixão. Mas a psicologia vai um pouco mais profundamente e pensa: o que está acontecendo com você? Né? Por que você precisa tanto ter tudo? Por que você não pode ter e amar os seus filhos e o seu neto à distância? Por que seus filhos e seu neto foi para outra cidade e você diz que os perdeu? Entendeu? Tem alguma coisa aí um pouco mais profunda no seu sentimento que talvez você possa ser ajudada, né, com um acompanhamento psicológico, alguma coisa assim, não, Thaís? Sim, eu pensei que nesse processo, que também ela vai passar de aceitação dessa situação, faz parte de tudo aquilo que a gente já falou, de negação, de raiva e tal. A tristeza, eu até entendo a tristeza como bem próximo da realidade, né? Um sentimento mais bem próximo da realidade. Porque quando você realmente encara a realidade do sofrimento, vem a tristeza. Né? Então, se sentir triste pode levar a pessoa para dois caminhos. Ou ela se afundar na tristeza, ou ela perguntar o que ela vai fazer com essa tristeza. O que ela vai fazer de positivo com essa tristeza. A Maria de Lourdes estava falando aqui, né, que ela poderia se perguntar algumas coisas, né, com relação a esse distanciamento, o sofrimento que ela sente. Então, eu pensei também aqui, ela poderia talvez se perguntar, e outras pessoas que estejam vivendo uma situação parecida, será que eu preciso mudar em alguma coisa, algum aspecto da minha vida? Tem algum comportamento meu, alguma característica minha que me faz sofrer? Em primeiro lugar, me faz sofrer. E que, né? que faz os outros, sim, mas ela acaba sofrendo. Então, quando ela começa a perceber coisas nela mesma e não nos outros, não foi porque ele se distanciou, não foi porque, né, claro, as pessoas podem ter alguma culpa, podem, mas quando a pessoa consegue olhar para ela e se perguntar o que está de errado ou pode estar de errado comigo, ou o que eu estou, que forma, né, que eu estou me comportando e que está me trazendo sofrimento, então isso pode abrir caminho para ela passar a agir de outra forma, diminuir o sofrimento,
diminuir o sofrimento, às vezes, de outras pessoas e partir para um caminho da aceitação. E como o tema Começa o processo de aceitação aí. E como o tema de hoje é justamente esse, o da aceitação, eu queria me veio aqui ao pensamento a palavra liberação. Libera que os filhos tenham ido, libera que as coisas estejam assim, mas libera a possibilidade de ser assim, porque também eu quero amarrar tudo do meu jeito, eu quero amarrar tudo, todos deveriam estar aqui, por aqui, e infelizmente a vida não dá para ser amarrada por nós, ou felizmente, porque eu sei lá o que eu faria com a minha vida se tudo estivesse debaixo do meu controle, né? Mas faltando alguns minutinhos, a minha amiga Aline já me avisa que falta pouco tempo, tudo bem, tudo bem. O que nós vamos deixar em termos de aceitação? Enquanto você falava aí, Thaís, eu li aqui que, por exemplo, a depressão, a tristeza, né? Não aquela depressão da patologia, como nós tratamos aqui em alguns outros momentos, mas o estado deprimido em que o indivíduo fica, seria o último estágio, de acordo com o que eu estou lendo aqui, bate com o que você me dizia, quem se deprime está mais perto de ver as coisas como elas são e ver a devastação que a morte, por exemplo, que a perda causou. O perigo desse estágio é o tempo da permanência. Aí nós vimos aqui uma mãe há 17 anos, perdeu um filho, está sofrendo, a outra perdeu 9 anos, ela continua naquela mesma amargura. Enfim, então o que é que vocês estão dizendo, me referindo a 2 psicólogas e um conselheiro bíblico, que já nos deu ali várias ideias sobre a aceitação diante da soberania de Deus. E a psicologia chama de aceitação o quê? Como é que se chega a ela? E o que ela significa para a sobrevivência do indivíduo? Tudo. Para que ele passe por esse processo, ele precisa aceitá-lo. E aceitar é exatamente essa palavra que você falou. Entregar, sabe? Soltar. Não está na sua mão. Não está no seu controle. O sofrimento, é claro, você escolhe sofrer, amargar 17 anos, mas não está no seu controle modificar o estado da vida ou da morte. Talvez você fique se prendendo àquela perda por sentimento de culpa. Aceite. Eu perdi. Entendeu? Não está mais comigo. Eu vou mudar a minha forma de pensar, eu vou mudar a minha maneira de viver, porque este caminho foi desfeito. Eu preciso construir um outro caminho, porque eu estou aqui. Entendi. Eu preciso porque eu necessito. Eu preciso porque eu preciso sobreviver. Entendeu? E não matar as pessoas que estão ao meu redor. Thaís. Eu achei interessante uma metáfora que eu ouvi uma pessoa usando para aceitação. Ela falou o seguinte, foi um psicólogo norte-americano, ele falou assim, a aceitação é como se você, sabe aquele mapa que você vê no shopping, né? Você quer ir em tal loja, aí tem muitas lojas, o shopping é grande, você vai lá no mapa e quando você olha o mapa tem um ponto assim bem vermelho, você está aqui, né? Então, a aceitação é, em primeiro lugar, você se vê aonde você está, onde eu estou. Com que sentimentos eu estou, né, quais situações eu estou, quais são as circunstâncias e tal, você se acha. Né, ao invés de ficar ou na negação, ou preso na tristeza, ou preso na raiva, você se acha, nomeia os sentimentos que você está tendo, o que está passando. E então, você vai olhar para a sua vida e se perguntar, para onde eu quero ir? Que é o que a gente vê no mapa. Né? Eu estou aqui, para onde eu quero ir? Eu quero ir para lá, naquela loja lá. Então, você vai bolar um caminho para chegar até lá. Então, passar pela dor é você, em primeiro lugar, perceber onde você está, traçar um objetivo para a sua vida. Tudo bem, eu quero chegar aonde? Eu perdi o meu casamento, meu marido não me quer mais, já está divorciado, né? Não tem chance, já está com outra família. Então, o que eu vou fazer na minha vida agora, com a minha vida agora? Então, pensa num objetivo. E pensando no objetivo, qual o caminho que você vai traçar para conseguir chegar a esse objetivo? Então, você sai de uma posição passiva, só de dor, de vítima, de fracasso, que por um momento, a gente volta a falar que é natural o sentimento, esses sentimentos, né, durante um momento, mas você sai, então, desse estado
passivo para um estado ativo. Né? Sai Isso. também muito do mundo só emoção e vai um tanto quanto pela razão. Eu preciso dela para me guiar. Sim, né? porque no momento do luto, né, de qualquer perda que seja, a gente, nós somos a emoção pura, né? Em qualquer estado desse. E muitas vezes nos fazemos de vítimas. Tem isso também. E me acomodo a ser vítima. Coitadinho, pobrezinho de mim. Manassés, disse que só tem 30 segundos. 30 segundos? Dá pelo menos para eu mandar um abraço para minha filha Sara, minha esposa Cláudia, linda. E para um pessoal aqui, olha, a Simone, lá de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, tem um grupo maravilhoso de oração. Amém. Eles estão orando por nós aqui. É um grupo de intercessão que se chama GOI, lindo, maravilhoso. Amém. Agora é o seguinte, tem mais quantos segundos? Está perdendo uns 15 segundos. Então é o seguinte, tem um princípio espiritual que diz o seguinte, para ganhar você tem que perder. É por isso que Jesus falou assim, se você quer ganhar o mundo, você vai perdê-lo. Você vai decidir perder o mundo, você vai ganhá-lo, ok? Pensa em um cidadão que demorou uma vida para receber um filho da promessa, Abraão. Quando esse filho chega, Deus pede para sacrificá-lo. Mas no momento que ele decide entregar o filho e sacrificá-lo, Deus entrega de volta o filho. E esse é um princípio muito importante. Sabe por quê? Porque assim, primeiro Deus, e depois as pessoas da família, etc. Primeiro Deus. Quando a gente coloca alguém acima de Deus, as coisas se complicam. A gente perde as pessoas. Quando a gente coloca Deus no lugar dele, que é em primeiríssimo lugar, e as pessoas no lugar delas, aí nós ganhamos as pessoas. Porque a gente aprende a amar. Quer aprender a amar? Clame. Romanos 5,5. É o Espírito Santo que, como chuva serôdia, derrama o amor de Deus no nosso coração. Deus abençoe. Amém, amém. E como disse Jesus, né? Não fiquem aflitos. Quem creiam em Deus, creiam também em mim. Pois Jesus quem disse. Ainda mais ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê em mim, nunca morrerá. Você acredita nisso? Jesus deixou essa pergunta, fez aos discípulos e faz a nós. Você acredita no que foi dito aqui? Você acredita que o caminho de Deus é um caminho muitas vezes pouco entendido por nós, porque Deus é Deus e nós, criaturas? Você acredita em Jesus? Então, crendo em Jesus, você tem a vida. Crendo em Jesus, você tem a vida em abundância. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Nós temos encontro marcado toda segunda aqui ao vivo e é muito bom ter você na companhia. Beijo, fiquem com Deus. Obrigada, Manassés, Thaís, Maria de Lourdes. Obrigada a você pelo carinho, obrigada, equipe. Fiquem todos com Deus e até semana que vem.